vezes você precisou adoecer para escutar o que o seu corpo já gritava há anos? Bom, na verdade, Marcos, eu fui uma pessoa de muita sorte nessa questão de adoecimento. Mesmo com meus 160 quilos, eu não cheguei a ficar hipertenso, diabético, não cheguei a ter problema articular, a ter dores de coluna. Eu acho que o único adoecimento que eu tive mesmo foi um adoecimento psicológico, porque eu me sentia insatisfeito com o meu corpo, insatisfeito com algumas atitudes e alguns costumes, alguns hábitos. Então, se eu pudesse falar que fiquei doente, a doença foi a própria obesidade em si e não os desdobramentos dela. Não, legal. E aí eu estendo essa pergunta para a nossa audiência, né? Quantas vezes a gente precisou adoecer para escutar o corpo que já gritava há muito tempo? Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo o Marco, né? Eu ia falar do Dr. Marco, mas aqui ele é o Marco, né? Marco é ex-obeso, né? Teve uma jornada bonita, vocês vão acompanhar com a gente agora aqui uma história assim que eu tô empolgadíssimo para ouvir desde quando a gente fez o primeiro contato. Porque eu vejo lá na academia, no Instagram, você nunca fala que você caminhou esse percurso todo, né? Mas ele tem uma história muito bonita de transformação que começa dentro, e isso pode ser forte para você também. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, aperta o botãozinho aí, curta, compartilha, envia para aquela pessoa que tá um pouquinho acima do peso e tá doida para entrar no eixo, que hoje ela vai ter respostas importantes para a vida dela. E eu quero agradecer também a você que faz parte da nossa família de apoiadores. Você, com esses 60 centavos diário, é como se você puxasse a cadeira, sentasse aqui com a gente e batesse o papo. A sua ajuda tem ajudado a gente a trazer aqui pessoas como o Marco e como tantos outros que a gente tem batido papos aqui extremamente relevantes, que tem tocado você, atravessado você e dado a oportunidade de você modificar a sua vida. E você que ainda não é parceiro e apoiador do Divancast, tem um QR Code aqui na tela, você pode apontar a câmera do seu celular e ele vai te levar para a nossa escalada do Divan. Lá tem tudo que você pode se beneficiar sendo um apoiador nosso aqui. Então, feito as nossas tratativas, eu quero abrir a mesa aqui para o nosso querido convidado de hoje, o Marco. Marco, eu posso colocar a foto aqui pra gente ver a transformação do que você fez. Porque é legal, né? A gente tá numa época que nunca se investiu tanto em estética. Hoje os dentistas fazem estética, tem os esteticistas, tem os médicos. A gente tá uma geração... não tô satisfeito com essa barriga. Vai lá, vai no médico. E quando a transformação tem suor, eu acho que é uma conquista que a gente não joga fora, né? Porque teve um preço para pagar, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente desse início, né? Você foi uma criança que lidou com obesidade, isso começou muito cedo, como é que foi isso? Sim, Marcos. Desde muito cedo, muito criança, eu vivo com a obesidade. Eu tenho memórias de eu pequeno, talvez lá nos meus 9, 10 anos, e meus pais me levando a consultas com nutricionista para tentar organizar um pouco a minha alimentação. Apesar de que eu nunca considerei que eu era aquela criança que alimentava mal. Eu não tenho lembrança, por exemplo, de comer biscoito recheado, de comer achocolatado em excesso, de ficar comendo doce. Não me lembro de ter sido uma criança sedentária, eu era muito ativo, eu brincava, eu jogava bola, andava de bicicleta, eu fazia natação, mas talvez uma tendência genética e um descontrole na alimentação básica mesmo, o arroz, o feijão, a carne, o pão, a manteiga, né, me fez aí desenvolver desde muito cedo a obesidade. E com certeza passei nessa fase por momentos de revolta e de muita provação, porque você submeter uma criança
né, a seguir uma dieta restritiva, né, sem nenhum outro tipo de ajuda, é uma situação que chega a ser desumana, né? Eu me lembro que eu sofria com fome e acabava depois desistindo, e meus pais também desistindo daquela tentativa, e o negócio tomou proporções insustentáveis com o decorrer dos anos, né? Acho que só foi aumentando. Só foi aumentando. Acho que eu ainda me controlava quando morava com meus pais, mas eu acredito que depois que eu fui fazer faculdade fora, que o negócio tomou assim grandes proporções, né? Porque você morando sozinho em outra cidade, você vai sempre procurar o alimento de mais fácil acesso, que geralmente são os mais calóricos, fast food, né? E viver sozinho também, com 17 para 18 anos, uma cidade grande, no Rio de Janeiro. Nossa! Mas todo esse glamour do Rio de Janeiro, para quem estuda lá, né, com 17, 18 anos, eu praticamente não via. Não curtiu? Não curti. Você formou muito cedo, né? Cedo. Formei com 23 anos. Com 23 anos. Ainda continuei no Rio um tempo. Você trabalhou lá? Trabalhei lá há muito pouco tempo. Eu fiz mais para fazer minha residência lá. E em 2005 eu vim para o Vale do Aço para trabalhar. Eu não sei o que tem nesse Vale do Aço, que o povo sai, forma e volta. Na verdade, eu não sou daqui, né? Não sei de onde. Não, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Você é carioca? Não, fluminense. Fluminense. Você é da Baixada? Uma cidade chamada Bom Jesus de Itabapuana. Fica na divisa com o Espírito Santo. Mas seus pais vieram para cá? Não, minha família toda de lá. Mas eu tinha um tio que trabalhava aqui já há muitos anos. Era cardiologista aqui e acabou quando eu encerrei meus estudos lá no Rio, ele me chamou para trabalhar aqui com ele. Não, então peraí, que aí essa história é interessante. Isso. E eu achei que você havia saído do Vale do Aço para ir estudar no Rio. Não, você forma no Rio. Formo no Rio. Você é do Rio. Isso. E hoje eu sou mineiro. E hoje você é mineiro. Minhas filhas são mineiras. Casou com a mineira? Não, minha esposa é capixaba. Tá pertinho. Né? Pertinho. Tá pertinho ali. Isso. Que legal, cara. Eu achava que... Não, torna mais interessante ainda, né? Sim. Você tá aqui há 20 anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então é mais mineiro do que carioca. Isso. E com essa corrida de trabalho, né? Plantão, consultório até tarde, a gente acaba que não acha muito tempo para se alimentar bem, para fazer exercício físico, dorme pouco. E a questão da obesidade atingiu um nível insustentável. Eu cheguei a 160 quilos. É difícil acreditar. Se não tivesse foto que comprove isso, que realmente você está muito bem, não só de aparência, mas o espírito está bem, né? Eu gosto muito de uma frase de Lacan, que ele vai dizer que todo excesso esconde uma falta, né? Acho que foi o primeiro episódio. Você que tá aqui e não maratonou ainda, vai lá no primeiro episódio. A gente falou sobre drogas. E droga pra mim é o excesso, né? Eu sou totalmente antidrogas, né? Eu não faço apologia nenhuma a drogas. Mas a gente pode ter na comida uma droga, né? Sim. A gente pode ter no trabalho um vício. Vamos trocar o nome, né? Porque esse excesso, ele tem uma raiz. Né? E nessa jornada, tá lá, você cresce, né, com a luta, com a balança, às vezes nem tão luta, né, porque a gente é mais novo, não pensa tanto, talvez, eu não sei você, mas chega um determinado momento que isso precisa mudar. Quando que essa ficha, na verdade, isso vira? A minha família, né, tem essa tradição, esse hábito de se reunir com o único objetivo de comer. A gente é parente? Eu fui criado tudo com esse. Minha mãe é excelente cozinheira, né? E então eu lembro que às vezes no Rio a gente ia passar um fim de semana em casa, ela por telefone já perguntaram o que você quer comer, né?
Então, eu não me lembro de, assim, em nenhum momento a gente se reunir para fazer uma caminhada, a gente se reunir para jogar um baralho, a gente Sempre se a reunir mesa. para ir a né, a um teatro, alguma coisa. É sempre a mesa. Sempre a mesa, e é uma mesa muito farta. Né? Eu sofro com isso, tá? A nossa família também tem o mesmo sentido. A minha família é uma família evangélica, então, assim, não tem bebida, né? Mas comida tem demais. Dia das mães, dia dos pais, aniversário, tá todo mundo junto e sempre muita comida. Eu ainda casei numa família de italiano, que aí muita o massa. raciocínio é o mesmo. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Se você entrar na casa num parente lá da minha esposa, se você não comer nada, é uma ofensa. É uma ofensa. E como é que você tá lidando com isso? Porque para manter essa modificação requer esforço, né? Sim. É desafiador. E você tem filhos, né? Filhas, na verdade, né? Tem 2 filhas. E... uma de 10 e uma de 6 anos. São lindas. Eu vejo você colocando lá na... Parabéns pra mamãe. Obrigado por ter cedido o curto espaço da agenda dele aqui, que é difícil, né? Então, correria danada. Mas as crianças são um desafio, né? Esses dias você tava com elas aí, não sei aonde, como você fez, acendeu lá para elas fazerem marshmallow e tal. Eu acho lindo o jeito que você lida com elas. Eu me dedico muito à criação das filhas desde o primeiro momento, desde o nascimento. Elas nasceram praticamente na minha mão, eu estava na sala de parto, né? Como médico do hospital, eu tive acesso a todo o processo. Então, eu quis curtir isso, né? E eu falo que eu não quero colocar nunca esse encargo, né? Essa culpa nelas. Eu não quero que elas cresçam ouvindo isso, mas que, na verdade, depois que elas nasceram, né? Eu acabei me dedicando tanto à companhia delas, à ajuda na criação delas, que eu acabei relaxando ainda mais, né? Na verdade, eu vinha de um processo bem interessante, porque depois que a obesidade se instalou de vez e tomou proporções insustentáveis, né? A ponto de eu ter que um dia, lá mais ou menos em 2011... 2010, 2011, eu ter uma festa à noite para ir. Na hora que eu abri o armário, eu não tinha roupa para sair. Não tinha. Eu, com 60 quilos, eu tive que sair com a roupa que eu trabalhei durante o dia, né? Porque era a única coisa que estava me servindo ali. Trabalhava muito, né? A roupa que você mais tinha que... Naquela festa mesmo, eu só tomei água. Foi? Não comi nada, não bebi nada, né? Foi até uma festa do trabalho e tudo. E ali eu acho que plantou uma sementinha de mudança de hábito que deu muito certo no início, né? Nós estamos falando lá de 2011, né? Foi a primeira vez que você... Foi um emagrecimento rápido. Eu comecei a caminhar de manhã e caminhar de tarde. Eu caminhava 2 vezes por dia. Tá? Acabei depois, quando eu fui nesse processo. Quando cheguei a 150 e a balança começou a pesar, a minha balança começou a me pesar, porque eu já não pesava mais nela. Não dava conta de pesar. Eu falei, já que eu cheguei a 150, eu vou chegar aos 140, né? Aí chegando aos 140, já que eu cheguei aos 140, eu vou tentar chegar aos 130. E as roupas começaram a servir, roupa que eu já não usava há muito tempo, começaram a servir e o negócio foi tomando assim, fui tomando gosto pelas coisas, né? Dieta, muito exercício. Quando cheguei com 110 quilos, eu falei, agora eu tô seguro, vou comprar uma bicicleta para mim. Aí comecei a pedalar bastante. Isso tudo questão de 5, 6 meses, uma coisa muito rápida, né? Comecei a pedalar lá para 2012 e pedalava muito, conheci uma turma, né, muito boa de pedal, ficamos muito amigos e tal, e acabou que eu cheguei num estágio em que eu estava já com um peso excelente, né, talvez 90, 80 quilos, né, variando aí entre 80 e 90 quilos, pedalando demais, 300 km por semana, né? Participando, inclusive, de competições de corrida, né? De ciclismo amador. Cheguei a participar de uma ultramaratona, né? Em 2013.
foi uma experiência excelente, uma coisa que me ajudou muito assim, a entender de esporte, de alto rendimento e de performance, né? Mas em 2014, com o nascimento da minha primeira filha, eu acabei que assim, eu abandonei tudo. Eu acho que o meu erro na época foi esse. Eu ter abandonado tudo para poder me dedicar muito ao cuidado com ela, porque a gente é sozinho aqui, não tinha avó perto, não tinha, né, parente, então você acaba tem que, além de eu querer participar, ser pai presente, né, eu também não tinha muita outra escolha. Não tinha outra escolha. Mas eu podia ter achado um equilíbrio na época. E eu ganhei peso assim, de forma exponencial. Eu lembro que aniversário de 1 ano dela, eu já tinha perdido todo aquele corpo que eu tinha. Né? Já tinha entrado na obesidade de novo e aquilo ali foi só aumentando. Né? Porque também o emagrecimento que eu tive nessa época, ele foi muito baseado em exercício, mas muito atividade física, mas pouca dieta, pouca disciplina na alimentação. A alimentação você não mudou tanto? Mudei, mas não mudei o que eu precisava de mudar, que era a minha relação com a alimentação. Isso aí... a parte psicológica. Eu pedalava para comer. Você tinha aquele pensamento, eu vou pedalar hoje 100 quilômetros, que aí eu posso comer. Aí eu posso comer à vontade. Eu podia mesmo, mas eu não podia parar, porque eu sabia que se eu parasse, que fosse um mês, voltava muita coisa e era difícil de voltar, difícil de recuperar. Né? Eu acho que essa relação com a comida é que a maioria da galera tem, né? Eu tenho, assim, esse mês eu não treinei. Eu engordei 3 quilos. Sim. Porque a minha alimentação é muito boa, ela não é ruim. Eu considero que eu como bem. Mas eu acho que eu preciso dessa virada aí, dessa relação com a comida. De enxergar a comida de uma forma diferente. Talvez pela minha história mesmo, pela cultura familiar, aquilo que você está compartilhando um pouquinho aí, tocou na minha história, né? Uhum. E eu gosto de comer, é uma porcaria, porque eu gosto. Tem gente que não gosta, né? Como porque tem. Eu gosto. Então, com eu vou almoçar na casa do meu pai domingo, meu pai é cozinheiro. Ele não sabe fazer um arroz, um feijão. Você chega lá, a mesa tá aquela coisa assim. Eu chego e falo assim, meu Deus, ainda bem que eu só venho domingo. É um dos grandes prazeres do ser humano, né? Hoje em dia. Se você for pensar em viagem... o programa gastronômico. Você quer conhecer comidas diferentes, né? Sabores diferentes, isso. Né? Tem muita coisa embutida nisso. Eu falo. Congresso médico é jantar o tempo todo, é petisco lá o tempo todo. É impressionante. A relação que as pessoas têm hoje com a comida chega a ser doentia. Né? Tem uma nutricionista que a gente vai receber ela aqui, não sei se você conhece, a doutora Nayara Fabriciano. Gosto muito dela. Ela fala que a gente não tem que comer para encher, a gente tem que comer para nutrir. Sim. É muito diferente uma coisa da outra. Então, assim, eu sou apaixonado com a abordagem dela, que é aquilo que você estava falando comigo aqui nos bastidores. É o pensamento que eu tenho hoje. Exato. Não é que eu não possa comer. Isso. Você pode, mas você não vai comer para encher. Você vai comer para nutrir. Tá nutrido? Você tem que pensar o que aquilo ali vai te trazer de benefício para a sua saúde, para a sua saciedade, né? Para sua disposição. Eu, às vezes, passava no mercado, Marco, e assim, vai no mercado, compra carne, salada. Lá em casa a gente não compra pão, não compra um monte de coisa. Só que aí no supermercado eles colocam aquele monte de chocolate na hora que você vai passar no caixa, né? Eu pegava um Snickers, acho que é isso, né? Aí o Jace Carlos falou assim, você já olhou a quantidade de caloria que tem nessa barrinha? É mais do que sua janta todinha. Isso aí vai te nutrir? Isso vai te encher? Vai te satisfazer? Você vai chegar em casa querendo comer mais. Então, assim, eu vou criando e se eu te falar que eu como chocolate todo dia, você acredita? Então, não é, mas você come o quê? Eu todo dia, mas eu como chocolate que tem um teor de cacau alto que
70? Na minha concepção, ele te tira 70, 80, eu 90. Eu gosto de Cacau Show 80%. Isso. Eu gosto. Ele tira aquela fissura por chocolate. O pouco que você come já te satisfaz. Né? Mas aí você não fica naquela expectativa, no fim de semana eu vou comer um chocolate. Você come todo dia. Come uma barrinha ali e não tem como ela inteira. Você nem dá conta de comer um 80% da barra inteira. 10 a 20 gramas já é o suficiente. É como se você tomasse doses homeopáticas de um remédio. Cara, e assim, eu gosto de um termo que você tem usado muito lá na sua internet, e depois eu quero que você deixe aqui seu Instagram. Sim. Que, gente, acompanhe esse homem, porque ele tem conteúdo de valor, não é marketing, não é propaganda, ele não tá tentando te vender nada, tá tentando te ensinar a viver com qualidade de vida e bem. É isso que eu vejo lá no seu Instagram. Eu acho que é isso que você tá transmitindo. Meu Instagram, ele é um Instagram muito amador, mas que tem um conteúdo bom. Primeira experiência de vida, né? Segundo, também a experiência como profissional, como médico, né, que apesar de não ser a minha área, mas eu acho que como estudioso nisso que eu me considero hoje em dia, eu acho que eu posso ajudar, né, muita gente através do Instagram. E o Instagram se tornou também uma forma de me cobrar. Porque você se policia? Me policio. Sabe quem fez isso comigo? Eu fico muito assim, eu gosto, às vezes, quando eu pinto uma suspeita de um desânimo, eu vou lá e publico alguma coisa no Instagram. Eu falo, eu não posso decepcionar os 3 fãs que eu tenho aqui. Quando eu fiz uma reeducação alimentar em 2000 antes da pandemia, eu tinha feito uns exames e tava tudo ruim. Tudo. Nada tava bom. E aí eu fiz, aí uma nutricionista lá de Goiás. Cara, ela me ajudou demais. Ela foi no dia que eu fui na primeira consulta, que ela me deu a primeira dieta, ela me ouviu o que eu gostava, ela adaptou em cima da minha alimentação, não fez aquelas dietas que você faz uma semana e depois você quer matar a nutricionista, não, foi bem legal. Só que ela fez uma sacada, que é essa aí que você tá falando. Ela fez uma hashtag Marcos Saudável. Assim, tudo que você comer, você vai fotografar e vai postar. Isso ela me colocou para me vigiar, eu mesmo me vigiar. É uma das dicas que eu dou. Faça um Instagram para acompanhar o seu processo, que você vai ver o resultado que isso dá. Porque eu penso que o Instagram ele me ajuda muito nesse sentido. Mas em compensação, eu acho que ele tem pouca visibilidade. Por eu não pagar tráfego, não fazer tráfego pago, não mercantilizar a coisa, eu penso assim, que até pouco tempo atrás eu falava que eu tinha 600 míseros seguidores. Hoje eu já tenho 1000 e alguma coisinha. Não, e vai crescer. A coisa está crescendo, mas a gente percebe que o que vende no Instagram, vender que eu digo é no sentido, né? O que dá público no Instagram, o que dá like, né? Como o povo fala hoje em dia, são receitas milagrosas. Quando a pessoa vê que o Marcos Seródio, ele faz o básico que bem todo mundo deveria fazer, que é só isso, né? Ele perde o interesse. Não, você tem que comer o sal que vem não sei da onde. Nada você tem disso, que consumir É claro que tem situações que são eu considero difíceis de seguir, porque eu acordo muito cedo, né? Eu vou na academia 2 vezes por dia, porque eu tenho um treino longo, né? Você faz um cardio? Eu peso minha comida, eu levo marmita pra... Você virou fitness? Sim. Igual a minha mulher. Sim. Sai carregando whey com banana, com não sei mais o que, né? São escolhas. Mas isso... Você vai no shopping, senta pra comer, os meninos comem. Os meninos gostam de McDonald's, gostam. Sim. Isso é natural. Eu acho que faz tudo tem a sua fase, né? Sim. Eu tive a minha fase, assim também, elas também têm que ter, né? Mas eu quero ser o exemplo para elas no futuro, né? Hoje em dia eu deixei ser o papai barrigudo para ser o papai fortão. Olha aí. Eu tô vivendo essa experiência. E é muito gostoso. E quanto foi o reset mental? Elas querem me pintar de Hulk. Olha aí. Elas querem me pintar de Hulk. E esse reset mental aí? Bom, o reset mental, ele começou na pandemia.
Foi na pandemia. Então, como eu disse que em 2014 minha filha nasceu, eu acabei abandonando as atividades que eu fazia, eu estava com um corpo excelente na época, né? Você acha que eu consigo ficar magro assim? Agora fala sério. Com certeza consegue. Qualquer um consegue. Eu preciso. Qualquer um consegue. Eu quero, não por estética apenas, que eu vou mentir se não for, que eu quero ficar bem também. Você veste uma roupa, fica legal, você vai calçar um sapato, você não sofre tanto. Exatamente. Não é? Porque vai dormir, você descansa. Exatamente. Porque você pesar, você vai virar na cama, você sofre. Aí eu comecei a acordar de madrugada, com falta de ar, ter crise de ansiedade, fora satisfação de voltar, não ter roupa que servisse, de ter que usar às vezes roupa, né, andar mal vestido mesmo, por causa do peso do que cabia. Eu nunca tinha tido a experiência de ir numa loja e às vezes não ter roupa que me caiba, mas por ser grande demais. Hoje em dia eu já tenho isso. Eu já deixei de comprar roupa porque estava grande demais. Olha. Antes não, era sempre o maior. O que você tem de roupa? Era sempre o maior. E não era qualquer loja, né? Já tive que comprar roupa em loja de capital, porque aqui, por exemplo, não achava. E lá achava com dificuldade, né? Então, as meninas foram crescendo, né? E aquela insatisfação que eu tinha lá antes de 2011 começou a voltar com uma certa força, né? Até que na pandemia eu me vi numa situação, né? Já com meus 40 anos, eu me vi numa situação que era tudo ou nada, né? Eu na linha de frente, trabalhando com, né, atendimento direto aos pacientes com Covid, né? Com medo danado de ficar doente, porque se eu ficasse doente, eu acho que eu ia complicar, eu ia dar trabalho, né? Então aquilo ali o reset mental veio disso, veio da vontade de ser um pai melhor para minhas filhas, melhor ainda, né? Que pudesse ser um exemplo de saúde, de vitalidade, de disposição, de disciplina, né? E da vontade também de não adoecer, né? Porque trabalhando na linha de frente, eu estava assim, como se eu estivesse pulando de um avião sem paraquedas. Sim, né? Você não sabe onde não sabia vai... o que aconteceria comigo se eu por acaso ficasse doente, né? Porque eu cheguei a perder colegas, né? Próximos, né? E que eram, inclusive, muito mais saudáveis que eu. Então, a chance que eu tinha de complicar era muito grande. Então, eu acho que o reset mental podemos botar aí na conta da pandemia. A pandemia foi agora, ou você muda, sim, ou eu mudo. Sim. Ou eu vou te mudar. Eu passei a levantar cedo, né, mais cedo do que eu já levantava, para poder fazer caminhada na rua no horário de madrugada, porque se você caminhasse naquele horário que, né, as pessoas podiam te julgar, que você estava sem máscara, não sei o quê, passei a caminhar 4h30 da manhã, né? E eu cultivo esse hábito até hoje, isso acabou sendo muito bom para mim, né? O meu dia rende muito, entendeu? Então eu durmo cedo, mas acordo muito cedo. Tá, então você, geralmente seu hábito é o quê? Dormir 9 horas. 9 horas a gente já tá lá em casa, já estamos todos deitados, as meninas já estão dormindo, a gente assiste alguma coisinha e acaba dormindo. 4h30 da manhã eu levanto, né? Aí eu já começo o meu dia. 5 horas da manhã eu abro a academia, né? Eu podia até deixar uma chave comigo que eu dava conta. Ai, Jesus. Esse é o tipo de aluno que eu detesto da minha mulher. Ela começa cedo também, 6 horas, é o primeiro aluno todo dia. Eu fico tentando entender o ser humano que tem disposição para treinar às 5 da manhã. Mas você vai entender quando você vê o resultado, né? E para você ver o resultado, você tem que ter disciplina, tem que ter persistência, tem que acreditar no que você está fazendo. Na verdade, esse reset mental, né? Isso inclui não só a mudança de hábito com atividade física, uma mudança da minha relação com a comida, né? Mas inclui também a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, o que dá certo. Por quê? Porque o resultado está aí, né? Eu consegui recuperar todo o peso que eu tinha ganhado de novo, vamos dizer assim, né?
Eu cheguei aí dessa vez quase aos 160 de novo, mas não chegou a tanto porque não deu tempo, né? Porque foram poucos anos, mas hoje em dia eu tenho um peso totalmente dentro do meu padrão, né? E esse resultado te anima cada vez mais a você manter o que você vem fazendo. E hoje em dia eu tenho convicção de que a partir do momento que eu passei a tratar a obesidade como doença, né? E não apenas como uma condição física e estética, né? Mas uma doença muito complexa, né? E que, na minha opinião, o principal gatilho é o emocional. É bom você falar sobre isso. Eu, quanto psicólogo e psicanalista, eu recebo pacientes na clínica onde os médicos enviam, né? Porque a gente entende que o corpo e a mente é algo totalmente ligado, né? E você tem ali funções emocionais, recalques, que a gente vai chamar essa manifestação desses recalques em sintomas. O ser humano vai fazer sintomas do seu sofrimento para dar conta. Então, assim, muitos fazem da comida um sintoma do seu problema emocional. Então, ele desconta ali na comida. É uma forma dele apaziguar aquilo que perturba, né? Talvez eu não tenha reconhecido esse tipo de gatilho, mas o meu recalque mesmo era ser... Por exemplo, eu comecei a andar de avião só depois que eu emagreci. Eu nunca tive coragem de entrar no avião. Ia dar trabalho, né? No ônibus, né? Eu andava muito de ônibus quando eu era estudante, era desconfortável você ficar na cadeira, né? Às vezes tinha sorte de ir sozinho, mas era desconfortável, né? Passar na roleta de um ônibus urbano, uma luta, né? E é sempre com aquela sensação de que alguém tá te olhando, alguém tá rindo de você e tudo. Eu sofri isso durante a vida toda, né? Tinha alguma coisa que o corpo tentava dizer, mas a mente não percebia? Talvez sensação de culpa depois de não sei se eu respondi a pergunta, mas às vezes eu tinha a sensação de culpa depois de comer muito, né? Aí você acabava comendo demais no outro dia também, e isso virava uma bola de neve. Eu tive momentos de compulsão alimentar, né? Tudo que você come, nada te satisfaz, né? E isso é por isso que hoje eu consegui entender a obesidade como uma doença psíquica, né? Sim. Você tem aí vários tratamentos que incluem cirurgia, medicação, dieta restritiva, enfim. Mas eu acho que a sua forma de lidar com a doença e entender que ela tem origem psíquica, eu acho que foi o que me ajudou mais nesse processo. E é o que tem me ajudado. Eu não me considero curado. Talvez... Pode-se dizer que eu estou muito bem controlado. Talvez essa deva ser uma preocupação contínua. Sim. Né? Como eu te falei aqui há pouco sobre o episódio que a gente teve sobre dependências, né? Esse sintoma, né? Esse mais gozar, esse excesso que a gente coloca em qualquer área na vida, que nós estamos falando da comida hoje, e a comida talvez seja um dos vícios mais difíceis de lidar, porque você pode ir no mercado a hora que você quiser. Não é ilícito. Você não vai ser preso por isso. Você pode comer de madrugada, você pode comer de manhã, de tarde. Né? Exato. Talvez seja um dos vícios mais difíceis de combater. Porque... O álcool você não consegue... Por exemplo, a pessoa se sente constrangida em pegar uma cerveja e abrir uma cerveja de manhã na segunda-feira. Agora, a comida não. Você pode na segunda-feira descer o pau num café da manhã. E a gente tem um discurso, né? Eu trabalho tanto, né? Sim. Por que eu não posso comer? É uma recompensa. Né? Exatamente. Então... o negócio é parar de tratar a comida como recompensa. Como troféu. Parar de treinar, de fazer uma caminhada, de fazer um pedal, de jogar uma partida de tênis pensando no que você vai comer depois.
Você né? tá me decepcionando. Mas isso é tão real, tão real. Você pega os ciclistas, eles estão... Assim, quem já não tem a genética pra ser magro, ele é barrigudo. Sim. Você pega o ciclista, os caras tá lá no Cavagrande, tudo barriguinha de chope. Aí você para, eles estão com uns pastelzão na mão, o caldo de cana. Sim, porque na época que eu pedalava, você gastava aí, em média, a cada 100 km, 3.000 calorias. Mas depois você chega e come 7.000 calorias. Então Sim, a conta não bate. não bate. Vai engordar do mesmo Vai jeito. engordar do mesmo jeito. Você consegue até emagrecer, mas você perde muita massa magra, o seu metabolismo não fica lento, então qualquer coisa que você come, qualquer tempo que você para, você volta a engordar. Eu digo que o emagrecimento do ciclismo é um emagrecimento frágil, é um corpo fraco, né? É um corpo que os ciclistas vão me xingar, mas é um corpo que não tolera muita... O ciclista não tá lá pelo emagrecimento. O cara é apaixonado por aquilo, ele gosta. Sim, não sim. é? O emagrecimento é uma eles consequência. Eles não vão te achar mal, não. Até porque a maioria dos ciclistas já são magros por natureza, já, porque a aptidão ao esporte é de magro, né? É igual correr, né? Mas sem dúvida, gente, não parem de pedalar por minha causa. Eu continuo dando os meus pedal, mas hoje em dia eu priorizo a academia. Porque eu descobri que se eu ganhar massa muscular, eu vou acelerar o metabolismo e eu não vou voltar a engordar nunca mais. Isso eu cheguei a essa conclusão. Com 1 ano de academia, eu cheguei a essa conclusão. Que a academia vai te segurar. Que a academia vai me segurar. Eu controlei as minhas taxas com a academia. Claro, segurar, porque a academia, ela me permite seguir uma dieta equilibrada sem passar fome. Você pode comer melhor. Exatamente. Hoje em dia eu como 3.100 calorias, 3.200 calorias por dia. Quem que você conhece que come isso todo dia? Assim... Só à noite eu como 300 gramas de arroz. 300 gramas de arroz é um pratão de arroz. Eu sei porque a gente come marmita fitness. Entendeu? A gente come 60 gramas de arroz. Eu não passo fome, não. Então, a academia me permite que eu coma bem para nutrir o meu corpo, para me satisfazer a minha fome, né? Uhum. E acabou que o meu paladar também foi mudando. Eu hoje, né, você sabe eu não gosto mais de comida tão calórica. Se eu puder escolher entre a comida que eu faço, que inclusive eu boto algumas receitas lá no meu Instagram. Eu adoro. Hoje você não vai embora sem me dar aquela que você coloca um monte de vegetais no... Na airfryer. A airfryer revolucionou, né? Eu quero. Aí, sabe, ó, tem as modinhas da internet que vai falar que é airfryer. Ah, não, é cancerígeno. Cancerígeno. Eu gosto muito, eu trabalho num projeto social lá em Timóteo com o pessoal da terceira idade. E aí tem um mão na massa. Aí estão com uma política boa lá agora de comidas mais alternativas. Entrou um nutricionista lá agora e tal. Eu tenho muita... Assim, eu penso que se a gente puder ensinar algo que vai já contribuir com uma mudança que seja numa das 4 alimentações do dia, a gente já produziu algum benefício, né? Sim. Igual minha mãe tá fazendo agora sobremesas que não tá levando tanto açúcar, leite condensado, esse monte de coisa toda que leva. E fica gostoso, cara. É uma reeducação alimentar mesmo, é refazer o paladar, né? Eu sempre falo com meus pacientes, apesar de não ser a minha área de trabalho, de atuação, mas quando eu tenho oportunidade com um paciente que está acima do peso, eu posso dar algumas dicas, eu sempre oriento, né? É importante você não ficar com fome durante o dia, fazer todas as refeições do dia, né? Evitar, às vezes, beliscar entre as refeições. É uma coisa que as pessoas, às vezes, fazem muito e as pessoas não têm muita noção de alimentação, né? Pessoa, às vezes, come demais sábado, domingo e chega segunda-feira continua comendo demais, comendo coisas... calóricas em excesso. Um sábadozinho, dá uma notícia boa pra mim. Um sábado o cara comer uma fatia de pizza, 2, isso não vai matar ele, não. Mas com certeza não. Toda dieta tem uma refeição livre por semana, tá? Eu não tenho feito essas refeições livres porque eu estou tendo a oportunidade de seguir a minha dieta todo dia e gosto disso. Digamos que eu apaixonei por isso e
e me sinto bem assim. Mas em viagem, tudo, quando não tem jeito de você seguir a alimentação, eu acabo saindo do plano mesmo, né? E isso também eu acho que o problema não é sair, né? É não voltar. Exatamente. É não voltar. Você pode sair desde que você volte para sua rotina, né? Isso aí não pode virar a rotina. Não pode virar a rotina. Tem que ser a exceção. O problema é você, eu faço minha dieta, faço a dieta de segunda a sexta. Sábado, domingo, feriado, eu saio. Você já viu quanto sábado, domingo, feriado teve só esse ano, 2025? Não, e é muita coisa, né? A conta não fecha. Uma coisa ali no sábado, você tem uma festa, uma coisa de um amigo e tal. Eu tô tentando, viu? Eu tô tentando. Mas hoje eu tenho um apelo que é a saúde. Eu não posso. Eu tenho algumas restrições impostas pela condição que eu costumo falar que eu me criei, né? Nunca foi por estética. Foi por saúde. Primeiro, para minha saúde mental. E, consequentemente, para minha saúde física. Eu fiz uns exames recentemente, eu tô com HDL, que é o colesterol bom, de 95. Eu não me lembro de ter visto um nível de HDL de 95 em nenhum paciente meu. Eu acho que é inédito isso, né? Ou seja, qualquer coisa acima de 45, 50, para a minha idade, com 46 anos, é considerado excelente. O meu está em 95, né? Ou seja, um nível... não vou nem te mostrar os meus exames, senão você me interna. Mas estão muito melhores. Ao longo desses últimos 8 meses, estão bem melhores. Mas pode melhorar mais ainda. Sim. E devem melhorar mais, né? Se eu quero viver, eu preciso fazer isso, né? Isso. É uma tarefa difícil, viu? Mas a partir do momento que você vê resultado, vê que o básico funciona. A gente está nessa moda de um monte de medicação. Que você se sente bem, que você se sente mais disposto, até como pai, como marido, como filho, como amigo, como profissional, né? O reflexo que isso deu no modo que eu raciocino o caso dos meus pacientes é uma coisa impressionante. Impressionante. A autoconfiança que eu tenho, né? Porque isso tem alguma relação com a autoestima, né? Com certeza. É uma coisa assim que me surpreendeu. Eu não imaginei que eu fosse me tornar tão melhor do que eu já considerava ser, né? Sim. Deixando a modéstia de lado. Não, você sabe o caminho que você passou. Depois de eu ter passado por esse processo, porque isso me deixou emocionalmente mais forte, mais equilibrado, né? Eu tenho hoje um equilíbrio emocional que eu não tinha antes. Eu acho que a gente pode até reforçar isso que você está dizendo, porque a ordem aí, né? Você diz assim, hoje eu tenho um equilíbrio emocional, né? Hoje você tá mais forte. É porque a mudança aconteceu primeiro por dentro. Eu costumo dizer que quem é capaz de controlar o que coloca na boca é capaz de controlar quase tudo na vida. É uma verdade. Né? Isso é uma verdade. Porque é muito tentador, né? Eu falo que eu não tenho maturidade para self-service. Não tenho. Eu chego num restaurante self-service, eles sempre começam ali, arroz, aí vem feijão tropeiro, farofa, né? Aí só vai. Quando eu chego lá na salada, eu não coloco muito, mas eu amo feijão tropeiro, eu amo. Mas aí eu vou colocando. Eu não deixei de gostar dessas coisas. Ai, você entende? Eu ainda gosto muito. Tem um torresmo lá que faz na casa da minha esposa, e aí? Na roça, que eu acho maravilhoso. Só que assim, eu tive a necessidade de incorporar um personagem. Porque senão eu não conseguiria sair da situação que eu estava. Sim. Você entende? Eu considero hoje que eu incorporei um personagem, né? E tô nele. Como se eu estivesse fazendo um papel de televisão, um filme, só uma novela. Não tem fim, né? Só que não tem fim. Não é um episódio com cinco temporadas. E é uma escolha que eu fiz. Eu sei que essa escolha tem que ser renovada a cada dia. Eu tenho consciência disso, né? E eu tenho consciência que eu trato de uma doença que não tem cura. Né? Ai, gente, essa mudança de, né, esse reset que eu acho que é a grande virada. Porque não adianta você mudar. Por exemplo, eu já fiquei bem demais várias vezes, mas
várias vezes. Eu preciso fazer um reset, eu acho que você que está nos ouvindo aqui também, que sofre com a balança, né? Que tem essa oscilação constante, porque uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Uma hora eu tô bem, uma hora eu tô mal. Se essa mudança não acontecer, Marco, por dentro, eu acho que não tem nada que a gente faça por fora Você que faça prevalecer. Sobre medicamentos, né? Eu cheguei a tomar alguns medicamentos durante o processo, né? Bem no início, mas isso antes, né? Do reset mental, tá? Porque o medicamento, esses Ozempic, Saxenda, né? Eles são excelentes para te tirar a fome, para te deixar enjoado, para atrasar a sua digestão. Mas quem é gordo come até sem estar com fome. E tem um negócio aí que eu queria que você me explicasse, se você puder, claro, que a Scarlett falou isso, me incomodou bastante. Que quando a gente atinge um peso, o nosso corpo, aí você pode falar até no seu campo de atuação neurológico, né? Tem alguma coisa que a ciência vai explicar, que esse organismo vai tentar voltar para aquele lugar que ele chegou? Por exemplo, segundo o que ela disse, eu vou lidar com essa vontade de comer pro resto da vida. Sim. Porque o seu corpo está sempre querendo a zona de conforto, né? Isso aí eu acredito que seja até da parte mais ainda primitiva do ser humano. A gente sempre quer armazenar energia com medo de isso faltar no futuro, né? Então, quem tem esse distúrbio, né? Isso é aflorado, com certeza, né? Existe gente que come para se nutrir desde cedo, mas isso eu acredito que tem dois tipos de pessoa, que come com os olhos e a que come para se manter, né? Uhum. Eu sempre comi com os olhos. Eu acho que comi com o olho, com tudo que tinha direito. Hoje eu tento mudar essa história. Né? Esse reset aí, que eu acho que é bate forte nisso, ficou legal. Esse reset, eu acho que ele é uma chave mesmo. O medicamento não resolve, né? Ele te dá uma sensação de bem-estar muito temporária, né? Pelo contrário, é uma sensação de mal-estar. Você vai estar sempre com aquele estômago cheio, enjoado, nauseado, mas é o que eu disse, quem é gordo, que gosta de comer, come com os olhos, ele come até sem estar com fome. Então isso não resolve o problema dele, tá? O medicamento sem o reset mental não funciona. É a mesma coisa da cirurgia, né? Eu conheço vários casos de cirurgia que voltaram a ganhar peso. Conheço vários. Vários. Alcoolismo. Vários. Exatamente. O bariátrico, ele vive a vida, né? Não estou generalizando, claro, mas procurando formas de conseguir comer sem passar mal. Sem contar os déficits de vitamina que a pessoa desenvolve depois. Tomar vitamina pro resto da vida. Tem que repor, né? Exatamente. E o ruim de tomar vitamina, que é um benefício, mas você tem que monitorar, que às vezes passa. Mas aí não é suplementação, é reposição mesmo, né? Porque você tem carência de ferro, você tem carência de vitamina B12, você pode ter doença por causa disso, né? Eu tô vendo... Eu vejo muito bariátrico que não faz acompanhamento nutricional. O acompanhamento nutricional tem que ser para a vida toda. Quando eu faço uma avaliação para bariátrica, eu trato tudo de... A pessoa tem que ir ciente do que ela está escolhendo. Sim. Ela sabe que daqui para frente o preço é muito maior do que ela fez para comer e ficar naquele peso. Porque as consequências... você vai ter o benefício do emagrecimento, mas com ele... você tem uma série de implicações. Tem gente que não dá conta. Tem casos de pessoas que levaram ao ponto máximo, né? Depois da bariátrica. Eu tenho vários conhecidos que, se olha hoje, tá talvez até mais... Sim, mais gordo que estava antes. Tem mesmo. E sem saúde, né? Que é o pior, né? Exatamente. Porque engordou e não tem nem nutrição mais. Exatamente. Eu tô vendo aí muitos médicos, essa área aí é integrativos. Isso.
E eles estão falando muito dessas medicações também, né? Como que você tem uma perda de peso semelhante à bariátrica. Sim. Só que a proposta nunca passa desse campo, né? Não, Da perda de peso. Eu acho que a perda de peso é o menor problema que você tem que pensar. Eu não condeno. Eu acho que a bariátrica é importante para quem está indicado. Eu acho que os medicamentos hoje, os hipoglicemiantes lá para diabetes, que são os injetáveis, estão indicados. Eu penso que tenha lá aqueles medicamentos, o Xenical antigo, né, que diminui a absorção de gordura no intestino, está indicado, mas nada disso tem uma perenidade se a mente dizer o contrário. Não adianta a pessoa tomar, eu vou tomar essa medicação aqui durante 6 meses, depois vou emagrecer um pouquinho, depois vou enfiar o pé na jaca da mesma forma. Não faz sentido. Aquele efeito sanfona, ele vai persistir para sempre. A mudança tem que ser na mente. Na mente. É isso que eu defendo, né? Eu até... alguns colegas, né? Depois que eu passei a divulgar esse lema. Alguns colegas botaram o nome de protocolo seródio. Nós vamos entrar no protocolo seródio. Que, na verdade, o que é o protocolo seródio? Né? Que surgiu de uma brincadeira de colegas e tudo. O reset mental é o principal, né? Que é você mudar a sua relação com a comida, nem que para isso você precisa mudar o seu ciclo de amizade, mudar os seus hábitos, os seus costumes, né? E ser muito disciplinado com a sua alimentação e com a sua rotina de treino. Né? Isso é o que você hoje prega. É o que eu prego. É o que você prega. São essas 3 atitudes, né? E isso acaba se desdobrando numa saúde melhor, numa autoestima, né? Eu digo que tem o protocolo seródio, ele é baseado em alguns pilares, né? Que é a disciplina, né? Foco, né? Eu até botei um acrônimo que é o método defesa, né? Que é disciplina, foco, saúde, autoestima, né? São pilares que você vai se basear, tem até espiritualidade. Sim. Né? Porque eu acho que você ter um respaldo espiritual, né, independente da sua crença religiosa, é importante para te ajudar nesse processo, para você se manter forte, espiritualmente forte, para aguentar toda esse costume que você tinha e que a sociedade acaba impondo para poder reverter uma doença tão grave quanto a obesidade. Dentro de todas essas transformações que você passou e que você passa e você lida, vou puxar sardinha para minha área agora, né? A terapia, a análise... Sim. Eu cheguei a fazer um tempo, né? E é muito indicado. É muito interessante. Eu gosto de pontuar isso porque eu acredito, assim, todo esse protocolo que você trabalha é inevitável para que o resultado chegue. Se não passar por isso aí, você não vai ter. Você tem que ter esse conjunto de atitudes para que o resultado aconteça. Mas eu acredito que para que essas atitudes aconteçam, alguma coisa tem que mudar antes. Se não mudar antes, a gente vai ter o efeito sanfona de novo. Sim. Mesmo seguindo. Por isso que os gurus na internet caem. Por isso que o coach sofre. Porque a mudança do coach é externa, não é interna. Ele tem um programa para você de 5 da manhã à meia-noite. Beleza. Enquanto você tiver energia, fôlego, disposição, você faz. Mas uma hora, você cansa. Alguma coisa tem que mudar antes. E aí a pergunta que não fica calada. O que tem que mudar? Né? Se eu soubesse, nós íamos ficar ricos. Exatamente. Porque é singular. Na sua vida mudou. Por isso que é difícil pegar o seu método e fazer dele uma máquina de reproduzir. Porque vai mudar em cada um. Né? Tem que mudar em mim. Alguma coisa tem que mudar em mim para que eu consiga pegar suas dicas e fazer delas. Não adianta eu te olhar. Você tem lá no seu Instagram, você no seu momento com mais peso,
e agora? Eu olho e falo assim, não, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Mas e aí? Eu chego em casa, olho a panela de arroz, de feijão, né? E o mais curioso, Marcos, é que ao mesmo tempo que eu inspiro muita gente, eu também decepcionei muita gente. Como assim? Porque tem muita gente que era muito próximo a mim e acabou assim se afastando, porque não, o Marco não come mais, não bebe mais. A gente fica sem graça, né? Que a graça é... Inclusive, eu gostava muito de minha relação com álcool, sempre foi muito estreita. Eu gostava muito de tomar cerveja, vinho, né? E emagreci tomando cerveja e vinho, por incrível que pareça. Só que a minha vida mudou tanto que hoje não precisa. Que tá quase 3 anos que eu não tomo mais nada. 0 álcool. Tá? Porque não combina mais com o estilo de vida que eu adotei. Entendeu? E isso acaba decepcionando muita gente. Você perde amigo com isso. Olha aí. Né? Você perde amigo com isso. E faz novos. Faz novos. E assim, tenho saudades de alguns momentos, mas aqueles momentos poderiam ter sido diferentes se eu tivesse como eu estou hoje. Uhum. Eu não tenho saudade, por exemplo, de chegar em casa e abrir uma cerveja e ficar lá na frente da televisão tomando cerveja e comendo amendoim. Você tá entendendo? Isso eu não tenho saudade nenhuma. Até quando o organismo para de pedir também. Assim como o paladar muda. Muda. Eu também gostava bastante. Eu também não tô bebendo e assim, eu brinco com a minha mãe, você já orou demais, mãe, pode parar, porque eu já... Porque literalmente eu não faço esforço pra não beber. Porque tem quem quer e briga pra eu não vou beber. Eu não faço esforço nenhum, Marco. Assim, literalmente eu passo assim, sem beber, por livre, espontânea vontade. Sim. Não tenho E foi uma coisa tão natural, assim, Sim. que eu comecei Ninguém precisou pedir. A me sentir mal, né? Às vezes, depois de um domingo, né? Aquilo ali, almoço, cerveja, vinho e tal. Na segunda-feira você ficava indisposto, né? Ainda tinha que correr, ainda tinha que treinar, ainda tinha que fazer dieta, mas a fome aperta depois que você bebe. Eu falei, cara, isso não tá combinando mais comigo. E outra, cara tá lá, levanta 4:30 da manhã, faz uma corrida, vai na academia, faz musculação, tem uma comida nutritiva. Que a gente não fala de dieta, não, que quando fala dieta o corpo já sente, né? Que já entende que é ficar sem comer. Porque o problema de comer a comida que você come é que ela dá trabalho pra fazer. Dá. Entendeu? Então, assim, a gente tá tão corrido que a gente acaba recorrendo às vezes eu tenho uma rede de apoio, né? Minha esposa, assim, Elisângela é quem me dá esse suporte, sabe? Se eu pensar que eu quero um suco de beterraba, se eu pensar, não precisa nem de falar, ele já vai estar pronto lá em casa, né? Eu gosto muito de abóbora, uma coisa, eu sou louco com a abóbora, eu gosto também. Mas eu tenho horror de descascar e cortar a abóbora, eu me atrapalho com aquilo, eu quase corto a mão, ela corta para mim, então assim, ela me ajuda muito nesse processo. Se a mulher não encarar também, fica muito difícil. Fica mais difícil. Fica mais difícil. Se a mulher não tiver essa afinidade com a cozinha, com essa disposição... Ela tá precisando de entrar no protocolo também, mas por tempo. Enquanto ela tá só no apoio. Mas eu acho legal que você não impõe isso pra eles. Não. É seu. Tem que ser uma coisa natural. Essa mudança é sua. Tem que ser uma coisa natural. O dia que ela natural. achar que precisa... Eu costumo dizer para as pessoas que às vezes me procuram, eu falo, o quanto a sua obesidade, o seu sobrepeso, a sua indisposição, o quanto isso aí está te incomodando, o quanto isso aí está te incapacitando, né? E o quanto de vontade você tem de mudar o destino da sua vida. Porque se você não estiver muito disposto, não adianta começar, não. Porque hoje eu acho fácil. Eu acho fácil acordar às 4:30, eu acho fácil ir para academia 2 vezes por dia, eu gosto disso. No dia 1º de maio agora eu quase surtei, a academia estava fechada. E se você já tivesse vindo aqui, eu ia te falar, a Move abriu. Eu fiquei sabendo depois. A Move abriu. Eu não fiquei sabendo, graças a Deus, porque senão lá em casa ia ter ido também. Mas eu acabei sabotando um pouquinho meu treino, eu antecipei os treinos para poder não ter aquela sensação. Mas não existe essa reserva aí não, isso aí, cuidado com o excesso.
Não, mas eu procuro seguir tudo direitinho, né? Eu, dia assim, de descanso, eu descanso, né? É uma característica sua, talvez até a profissão, né? Porque ela exige esse perfil, um perfil. Eu vou usar um termo psicanalítico, depois eu explico para não soar mal. Obsessivo. Não pela obsessão de compulsão, de doença, não. Mas de organização, de método, de metódico, de estabelecer uma rotina. Sim, até para ser médico você precisa ser disso. Exatamente. Porque eu não daria para eu ser médico. Eu sou psicanalista. Uma consulta médica, ela tem começo, tem meio, tem fim. E se eu não seguir isso aí, eu não consigo trabalhar. Então eu tenho que fazer isso com a minha alimentação, com os meus horários. 1 minuto que eu atraso de manhã, isso repercute no meu dia inteiro. Então eu sou bem metódico quanto a isso. Exato. E acaba que você leva isso para as mudanças que você faz na vida, porque isso é seu. Eu brinco que eu não poderia ser psicólogo, eu tinha que ser psicanalista, porque é uma tocada diferente mesmo. Eu sou assim, eu sou da invenção, eu sou do... A gente veio conversar. Eu falei assim, me manda só, eu não tenho... Vai ser isso, metodicamente, não, porque não faz parte da minha... Mas pra você ser médico, você precisou ser isso antes de ser médico. Sim. Porque senão você não seria. Eu já começo a minha semana sabendo que eu vou comer a semana toda. Cara, que loucura. Entendeu? Eu começo o meu dia com tudo preparado no dia anterior. E aí eu pergunto, e se não der? A gente improvisa. A gente não pode também... A gente tem que ter uma forma de improviso. Vai ter o dia que você vai no supermercado, você não vai achar o que você precisa comer, vai ter o dia que você teve que sair ou atender uma urgência ou fazer uma viagem. Mas isso não deu tempo. Isso não te provoca nada em você, não. Você lida bem com isso? Lido bem até certo ponto. Se isso começar a acontecer com muita frequência, vai acabar sabotando meu projeto, né? Então eu procuro ser assim, bem equilibrado nisso. Geralmente vocês têm já um plano A, B, C, Exatamente. D, E. Porque um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está numa reunião de família lá e acaba que come uma coisa fora do seu plano e sai da dieta. Vamos lá, vamos falar no português claro, né? Aí pinta um aniversário em plena quarta-feira. Eu não vou comer nada no aniversário, pô. E se isso começar a se tornar uma rotina, vai sabotar o meu plano, o meu projeto. Você logo vai estar fazendo as mesmas coisas que você fez a vida toda. Sim, isso acaba virando uma bola de neve. Não, você tem razão. Eu acho que o básico, né? Como você gosta de dizer, é o básico. O básico. Fazer o que deveria todo mundo fazer. Quando eu peguei meus exames agora no ano passado, eu cheguei no médico, ele virou pra mim e falou assim, olha, você vai comer agora o que você deveria estar comendo há 20 anos. Você não comeu? Agora você vai comer, porque se você não comer, você vai morrer. Marco, ele falou desse jeito. Então assim, lá atrás, você tinha opção, né? Você escolheu não comer. Então agora, mas muito bem. Eu penso, Marcos, que a gente tem, na verdade, eu costumo dizer que a partir dos 40 anos é que você vai começar a escolher como é que vai ser a sua velhice. É agora? Ainda dá tempo? Dá tempo, com certeza dá tempo. Cara, essa é uma notícia boa. Dá tempo. Aliás, o público que eu gosto de falar é exatamente o público da minha idade, né? Porque eu não posso, por exemplo, condenar um jovem de 20 e poucos anos que gosta de sair, tomar o seu energético lá com vodka e comer fast food e tudo, porque eu já passei essa fase, né? Eu vivi essa fase e não me arrependo disso, você tá entendendo? De fazer lá o churrasco todo final de semana e panelada e tal, eu passei essa fase. Eu vivi essa fase, então eu não posso condenar. Se a pessoa estiver incomodada com isso, né? Tudo bem. Se estiver incomodada com isso, tiver coisa, eu até ajudo, eu oriento. Agora, o que eu gosto mesmo de conversar é o pessoal 40 a mais. Né? É o pessoal que tem que começar a decidir como é que vai ser a velhice dele. Ou muda agora, ou vai ter que passar uma velhice dependente, né? E esse é o meu receio, né? Essa chave precisa mudar, como você disse. É uma notícia boa, porque a gente já chega cansado.
Hoje, você abre a internet, você já se sente, né? Mas que bom. Eu não condeno, então, quem está passando por essa fase, né? Eu acho que nos próximos dias um colega meu ficou de me procurar. Eu sei que ele é uns 10 anos mais novo que eu, mas está querendo seguir mais ou menos uma orientação minha, né? Então, se ele está vindo me procurar, eu vou orientar, mas na verdade eu não posso criticar, não posso condenar, porque eu passei por essas fases. A gente desfrutou, né? Eu acredito muito que no amadurecimento da minha mente. Eu acho que isso é maturidade. Sim. Foi um pensamento que eu adquiri com a maturidade. É claro que a maturidade, a necessidade de criar essa rotina para a minha vida, né? Foi importante por causa da obesidade, que desde criança, né, como eu falei, eu tenho. Mas se eu não conseguisse adquirir essa maturidade, talvez eu não estaria aqui conversando com você sobre esse tema. Eu considero um caso bem sucedido, né? Embora eu sei que eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Em todas, né? Aquele que teve problema com álcool, aquele que teve problema com outro tipo de drogadição. É como a minha mulher fala, é para sempre. Sim. Agora é para sempre. Você tem o Narcóticos Anônimos, você tem o Alcoólicos Anônimos, tinha que ter os comedores anônimos. Tinha, não tinha? Tinha que ter. Porque ele é tão grave quanto... Você trocar experiências é muito importante. Sim. Eu acho sensacional o trabalho do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Eu acho que tinha que ter também um grupo. E eles assim, mais um dia, né? Todo dia, né? Na Unimed, chegou a ter na época, uma época atrás, um grupo, sabe? Seria um grupo ali para selecionar pacientes que eram candidatos a bariátrica, a tratamento clínico. Isso funcionava como uma espécie de um grupo de autoajuda, sabe? Eu achava bem interessante. Uma pena que acabou esse projeto. Seria ter uma sugestão aí para a diretoria de retomar esse projeto, eu poderia até ajudar. É interessante que a gente investe tão pouco na prevenção, né? Muito pouco. E a gente é uma cultura remediatista, sim, exatamente. Né? Toda casa tem uma caixinha de remédio. Exatamente. Todo mundo. Então, assim, eu convivo com isso que eu tenho a terceira idade nossa lá. Aí você vai no médico, a glicose, poxa, agora eu tô com resistência à insulina. Aí, você vai tomar o seu Glinfage. Aí eu escuto a pessoa falar assim, não, depois eu tomo meu Glinfage. Oi? Ou seja, o remédio vai resolver para você continuar comendo mal. Aí daqui a pouco, não, toma minha insulina. Eu acho na medicina a área mais assim, mais eficaz de prevenção de doenças é o programa de saúde da família. Sim. Sabe? Se ele funcionasse conforme tem que funcionar, seria fantástico. Seria fantástico. Aquele médico que conhece o seu histórico, né? Porque a gente tem uma cultura realmente de procurar muitos médicos. Né? Eu costumo dizer, não podemos fatiar o ser humano, né? Esse aqui trata a cabeça, esse trata o peito, esse trata a barriga, porque eu vejo às vezes paciente tomando remédio que ele nem sabe para que ele está tomando e o médico que passou também nem sabe quais os outros medicamentos que ele está tomando. Às vezes está tomando... Isso é um perigo. Às vezes ele está ocupando as mesmas vias, né? Isso. Um está sabotando o outro. Eu sou totalmente a favor daquele médico ainda daquele médico de seu Zé, estratégia que conhece os meninos, conhece tudo. É verdade. Aliás, eu acho que a medicina, né, fugindo um pouco do escopo do nosso tema aqui, mas a medicina ela vai ficar insustentável num futuro muito próximo, porque a rede pública já não aguenta, e a rede privada de saúde, os convênios, eles não vão aguentar. Paciente que vai no médico, faz um exame, vai no outro médico, faz o mesmo exame. Os dois médicos não se comunicam, né? E isso sobrecarrega o sistema. O sistema. Custo fica muito alto, até a gente mesmo não consegue acompanhar isso, né? O próprio paciente fica desanimado, desestimulado, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem aquele quadro do objeto do divã. Eu te convidei para trazer um objeto. Você deu lá, bonitinho. Sim, eu trouxe. Você trouxe? É para mostrar agora? Quero. Qual que é o objeto que você trouxe pra gente?
Pode ficar à vontade. Ei, minha filha, eu agora vou te seguir pertinho lá no Instagram, que eu quero ficar bonitão assim, ó. Olha. Eu trouxe esse jaleco aqui, ó. Que é o jaleco que eu usava quando eu tinha aí quase meus 160 quilos. Aqui, vamos pôr ele na mesa aqui, dá pra ele ver, ó. Posso vestir ele? Pode, por favor. Gente, 160 quilos esse homem pesou. É difícil de acreditar, né? Tá muito bem. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Cabe 2 de você aí dentro. Aí. Olha, Cláudio, vem cá pra você ver. Você tá vendo por aí, né? Você bateu na tela aí. Eita, deixa eu fazer uma. Aqui. Olha. Depois você tira lá que você encostou na tela. Olha, Cláudio. Nossa, Deus. Doutor Marco, olha, isso é uma inspiração, cara. Olha. Isso. Parabéns, cara. Parabéns, ó. Isso é exemplo de motivação, de esforço. Aí. Ele tá todo bonito. Ele ganhou nada, Cláudio. Uns 30 anos de vida aí. Eu só falo que fiquei mais jovem. Fica, não fica? Isso. Fica mais jovem. A mulher deve ter adorado. Ah, que bom, obrigado. A gente vai Eu colocar acho que ela no fundo ela gosta, mas às vezes ela fica meio sem paciência, né? Assim. Porque a rotina ficou muito puxada também, né? Isso. Porque o que acontece? A gente não pode esquecer que ela casou comigo. Ela casou com aquela versão. Exatamente. Ela casou Eu com falei, aquela- se eu não tivesse que ficar aqui, eu ia trazer o terno do meu casamento. É mesmo. É mesmo? É. Mas ela, assim, ela casou com gordo, né? Gordo, comia pra caramba, bebia pra caramba, tudo. Então, Todos os excessos possíveis. Todos os excessos possíveis. E eu mudei. Podemos dizer que eu mudei, né? E assim, ela às vezes aceita essa condição, mas ela queria um meio termo, né? Ela queria Indiretamente, verdade- você tá mudando a rotina dela também, né? Sim. Assim, esse meio termo é uma coisa que eu, assim, não... Como eu tô gostando desse estilo de vida que eu tô adotando, né? Hoje em dia eu já penso em performance esportiva. Sempre gostei de esporte. Você foi para atletas, médicos atletas. Sempre gostei de esporte, mas eu nunca tinha assim, condição de praticar por causa do meu corpo. Hoje em dia eu tenho condição de praticar. Então, hoje em dia eu já penso muito em performance. Então, por isso que eu continuo lá pesando meus alimentos, fazendo a minha dieta certinho sem sair, porque eu sei que se eu sair eu não vou atingir o objetivo que eu quero, né? Eu gosto de... tornou-se o meu hobby, na verdade. Legal. Foi uma troca... Eu tinha um hobby, às vezes, de cozinhar, de coisa. Hoje em dia, meu hobby é tratar do cuidado do meu corpo, ter performance. Aí você vai se desafiando agora. Me desafiando. Desafiando. Exatamente. Não. Por isso que eu te falei que eu gosto de esporte individual, que porque eu com vivo você me mesmo. desafiando. Marcão. Agora é Marquinho, né? Cara, a coragem de mudar quando já não há tempo a perder, né? Eu acho que isso sintetiza a sua jornada. Sim. A coragem de mudar quando não tem mais tempo a perder. E isso eu acho que é uma síntese pra mim e pra galera dos 40 anos, que é o público que você disse. Ou a gente muda agora, porque a gente não tem mais tempo a perder. Se a gente, vamos dizer aí de 40, porque hoje 80 anos se vive É uma bem expectativa de vida boa. real. Real e boa. Boa. Eu conheço muitas pessoas com 80 anos que estão aí inteiraços. Sim, né? sim. Meu avô faleceu com 92, mas meu avô perdeu o rins
com 80... Meu avô fez 9 anos de hemodiálise. Recorde, né? Muito tempo, né? Geralmente não vai muito longe assim, né? Mas 80 anos, com uma bom ajuste, com um reset, eu acho que dá pra chegar. Sim. Bem. Sim. Porque o reset, eu vou reforçar, não é só mudar a alimentação, mas é mudar a vida. Eu entendi a mensagem. Eu espero que a turma tenha entendido também. Isso. E é muito forte. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está prestes a desistir do próprio corpo, que a gente encontra muito isso, né? Tem gente que já tentou de todas as formas. Sim. Já lembra de você lá, pequenininho, nutricionista, tenta, desiste. Tem muita gente nessa... Remédio, dietas mirabolantes. Né? Bom, sempre é tempo de mudar os seus hábitos, tá? Nunca é tarde para você tornar-se uma pessoa melhor, para você mudar o destino da sua vida, para você se tornar um pai, um marido, um profissional melhor. Então eu penso que se você tem um problema com a obesidade ou um sobrepeso que te incomoda, né, você tem condição de mudar isso, seja você de qualquer classe social, de que tenha qualquer profissão, né? Isso é uma coisa que o básico ele não exige, né, gastos excessivos, ele exige um pouquinho de tempo e dedicação, né? E principalmente muita força de vontade, de saber o que você quer, né? De ter um objetivo a cumprir, que é o objetivo mais importante, que é com o seu corpo, com a sua saúde, né? Porque casa, se fica velha, a gente reforma, carro, se fica velha, a gente troca, o corpo não. O seu corpo é o que vai te acompanhar até o último respiro, até o último dia da sua vida. Então você tem que cuidar bem dele, né? E eu costumo dizer, né, meus pacientes que fumam, que bebem, que comem, você já fez isso durante muito tempo. Está na hora de enjoar e parar agora. Agora é hora de cuidar da própria saúde. E vale muito a pena, eu posso garantir para vocês. Eu estou passando, assim, os melhores anos da minha vida, né? Que eu estou com a minha saúde muito bem, com a minha autoestima muito bem, né? A minha carreira muito bem, né? Minha família muito bem. Então, isso é uma satisfação que eu gostaria de que quem precisa, né, conseguisse obter também, através dessa mudança de pensamento, que é muito importante. Poxa, eu tô aqui babando, né? Tô igual a audiência mesmo, olhando e me imaginando, me colocando dentro desse universo que você trouxe aí. Cara, eu tô muito feliz em receber você aqui. Uma história... Essas são as histórias que eu quero contar aqui, Marco. O real. Sim. O que é verdadeiro. Sim. Né? O que é palpável. A internet hoje promove muita coisa de resultados que a gente... né? Mas Isso. aqui eu tô diante de uma pessoa que tá aqui na minha cidade, tá aqui do lado, eu trombo na academia, a gente corre o risco de se ver. E eu tenho certeza que a mensagem que fica é que é possível quando eu quero. Isso. Esse é o meu princípio da clínica, né? A gente vem para a clínica para se fazer um trabalho de análise sempre para culpar alguém. Ninguém vai para lá porque ele é o problema, né? Foi o pai, foi a mãe, é meu marido, é minha esposa, né? É o meu trabalho que é ruim, eu não tenho tempo, a minha rotina de médico, né? Eu trabalho demais, eu tenho que dar conta de filho, de casa. Sempre tem um culpado. A mensagem que você deixa, ela quando você disse para mim lá no WhatsApp que tem tudo a ver com o que a gente traz aqui, ela tem. Porque nós somos responsáveis por nossas escolhas. Exatamente. É só isso. Exatamente. Que escolha você quer fazer, né? Eu gostei da analogia que ele usou. O carro a gente troca, a casa a gente reforma, mas o corpo é com ele que a gente vai até o último dia. Isso. Se você curtiu esse episódio como eu curti, eu te peço que compartilhe, que curta e faça como o Marco aqui, se inscreva lá no canal, deixa seu like
e que a gente vai trazer ele aqui, que tem muita coisa. Depois vamos falar de ciência, tem muito assunto legal. É uma simpatia. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo mesmo. convite. Eu gostei muito de compartilhar a minha história aqui com você. Para mim foi também uma sessão de terapia, adorei. Né? Bom. Podemos marcar uma com a certa frequência. Bora! É importante, eu acredito que o processo caminha junto, tem que caminhar junto. Mas parabéns pelo seu reset. Eu vou levar isso pra minha vida. E vou falar com meus pacientes. Quer mudar? Tem que resetar. Isso, eu gostaria de deixar uma mensagem também para os seus ouvintes, né? Por favor. Existe também uma frase que diz o seguinte, né? Quando a morte chegar, que ela te encontre vivo. Verdade. Né? Verdade. Porque a pessoa que está vegetando, né, na frente de uma televisão, né, com dificuldade de mobilidade, né, depressivo, né, indisposto para tudo, a morte vai chegar, não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa. Já estava morta. Já está morta há muito tempo. Já estava morta. Bora viver, galera. Um abraço. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.